Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai dar início à nossa aula de termodinâmica. E se a gente vai falar de termodinâmica, nada melhor que a gente entender um pouquinho como que funciona o calor. Só que antes disso, a gente tem que ter alguns pontos que a gente precisa saber. Primeiro, todo mundo sabe o que é temperatura de fusão, ou ponto de fusão. É onde o sólido se torna líquido, certo? Vocês podem ver que o estado de agregação de um sólido, ele é bem definido, você tem as moléculas bem posicionadas, tudo no seu lugar. Quando essa substância fica líquida, as moléculas ainda continuam ligadas, só que já não tem posição definida e fica tudo desorganizado. Quando se transforma num gás, perde qualquer tipo de ligação e as moléculas ficam completamente livres. Muita gente acha que a temperatura de fusão é do jeito que é e ponto final. Só que na realidade a temperatura de fusão ela depende de um fator muito importante, da pressão. Por quê? Porque a pressão é o que vai fazer com que o líquido ou o sólido, né, se transformem. Como assim? É simples. Pensa comigo. Você tem uma pressão sobre sua cabeça, certo? Quanto maior for essa pressão, menor a mobilidade que você vai ter. Se você diminuir essa pressão sobre sua cabeça, sua mobilidade aumenta. Mesma coisa acontece com o ponto de ebulição, que o ponto de ebulição é onde o líquido se torna gasoso, certo? Bom, mas vamos pensar assim, ó. Vamos pensar numa coisa que todo mundo sabe. Jogo de futebol. Sabe que quando os jogadores de futebol estão jogando aqui no Brasil, eles têm um comportamento. Daí eles vão lá para cima, vão lá no Peru, onde a altitude é muito grande. O que acontece? Eles dizem que eles não conseguem respirar direito. Por que que não conseguem respirar direito? Porque tem menos oxigênio, não é mesmo? Se tem menos oxigênio, é lógico que a pressão atmosférica vai ser menor. Agora, se você for pensar ao nível do mar é onde você tem a maior concentração de oxigênio. Por quê? Vocês sabem que o oxigênio é uma molécula e essa molécula tem peso. Se ela tem peso, a gravidade faz com que ela desça, não é mesmo? Então a gravidade faz com que ele procure onde? Todo gás vai procurar o lugar mais baixo. No caso, o lugar mais baixo é o nível do mar. Significa que ao nível do mar é a maior pressão possível. E essa maior pressão possível a gente conhece como uma atmosfera ou um ATM. Certo? Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que ao nível do mar é a maior pressão, certo? Significa que é a maior dificuldade para que o líquido se torne gás. Então, por exemplo, todo mundo fala que a água se torna gasosa a 100 graus Celsius. Isso é verdade? Não. Isso é verdade apenas ao nível do mar. Porque se você for fazer esse experimento em outro lugar, é lógico que vai ocorrer uma diferença. Se você for fazer esse experimento em São Paulo, você pode perceber que lá vai ferver com 98, 97 graus. Se você for fazer esse mesmo experimento no Himalaia, que é o ponto mais alto do planeta, você sabe com quanto que a água vai ferver? Em torno de 68 graus Celsius. Então esse negócio de que a temperatura de fusão e ebulição é uma coisa fixa, não. Ela depende da pressão. Então é a pressão que vai fazer com que modifique a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão de uma substância. Quer um outro exemplo? A panela de pressão. Na panela de pressão, vocês sabem que o alimento é cozido, né, muito mais rápido. Por que ele é muito mais rápido? Porque lá dentro a pressão é tão grande que faz com que a água fique líquida a 130, 140 graus Celsius. Consequentemente, vai ferver muito mais rápido, vai aquecer muito mais rápido, certo? E lá vai ficar líquido por 140 até 140 graus Celsius. Outro exemplo é a usina nuclear. A usina nuclear ela funciona com um reator que vai estar funcionando a uma temperatura de 500 graus Celsius. Significa que a água lá dentro vai estar líquida a 500 e 450 graus Celsius. Mesmo sendo água. Então, a pressão que está segurando aquilo lá é muito grande. Por isso que consegue ficar líquida. Tá? Então, espero que isso tenha ficado bem claro. Bom, mas vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar medir o calor, porque a primeira parte da termodinâmica que a gente vai estudar é a calorimetria. Certo? Então a gente vai aprender a medir o calor. O que é medir o calor? Ué, o que se faz quando você vê lá no alimento lá, por exemplo, este hambúrguer
te proporciona 250 quilocalorias. Então significa que o calor que aquela substância vai fornecer para você foi medido, ou seja, a energia que aquela substância vai fornecer foi medido. Então todos os alimentos passam para a gente uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia pode ser medida. E essa quantidade medida é a calorimetria, certo? A calorimetria ela depende de cada substância, porque cada substância consegue absorver de maneira diferente o calor. Então, a gente precisa conhecer a substância que a gente está estudando, certo? Que mais? Cada substância, né, por exemplo, a água ela é um excelente absorvedor de calor, certo? E tem outras substâncias que são péssimos absorvedores de calor. Então a gente pode ter certeza que quando a gente estiver medindo o calor, esses são todos os fatores que a gente vai ter que levar em consideração, tá? Bom, mas como que a gente vai medir esse calor? Vamos pensar, por exemplo, por que a água e a areia têm temperaturas tão diferentes se são aquecidas pela mesma fonte de radiação que é o Sol? Né? Aí você pode pensar, é porque a areia absorve muito mais. Completamente errado. A areia ela não tem capacidade de absorver o calor. Ela é um péssimo absorvedor de calor. Por isso que ela está sempre quente. Agora, a água, como tem uma capacidade muito grande de absorver, ela vai absorvendo durante o dia todo. Você pode perceber, durante o dia a água está fresca e a areia está pelando. Por quê? Porque toda a radiação que o Sol está enviando está batendo na areia e está sendo automaticamente refletida. E aí você põe o pé, o calor vai ser refletido automaticamente por seu pé, por isso que queima. Agora a água não, ela vai absorvendo, 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 absorvendo. Quando acaba o dia, o que acontece? Todo aquele calor que foi absorvido durante o dia vai sendo lentamente liberado. E aí, se você for na praia à noite, você vai ver que a água da praia está muito mais quente que a areia. Por quê? Porque a areia não conseguiu absorver coisíssima nenhuma, certo? Então, a gente pensa em certas coisas que muitas vezes nós sabemos que são erradas. E essa é uma das coisas que a gente pensa errada. Você acha que a areia absorve muito calor e na realidade ela não absorve nada. É só você pensar no Egito. Durante o dia, a temperatura lá é em torno de 50, 55 graus Celsius. Durante a noite, chega a menos 30, menos 40, dependendo da estação do ano. Por quê? Porque durante o dia, todo o calor que o Sol mandou foi refletido, não teve nada para absorver. Agora, você pega numa floresta, você pega numa cidade, durante a noite, ainda está quente. Por quê? Todo o calor que foi absorvido durante o dia é liberado durante a noite. E a água é a substância que tem a maior importância. Por quê? Por ela conseguir absorver tanto durante o dia, ela consegue ir liberando durante a noite. Significa que isso faz com que o nosso planeta tenha uma temperatura agradável durante o dia e durante a noite, que permite com que nós possamos viver em praticamente todas as partes do planeta, certo? Bom, mas o que um físico responderia? Como a água tem um grande calor específico, demora mais para se aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura que a areia. Portanto, absorve mais energia que a areia. Tá? Então, isso a gente pode perceber que é exatamente do jeito que eu falei. Né? Então, a areia absorve muito pouco e a água absorve bastante. Olha aqui, ó. O calor específico também recebe o nome de calor sensível, que é nada mais nada menos que a quantidade de calor que tem que se fornecer a uma substância para que ela consiga ter a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Ou seja, se eu tenho 1 grama de alguma coisa, para fazer com que esse 1 grama fique 1 grau mais quente, eu tenho que fornecer 1 caloria. Se eu tiver 2 gramas e quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, eu preciso de 2 calorias. Se eu tiver 2 gramas e tenho que aumentar a temperatura em 2 graus Celsius, eu vou precisar de 4 calorias, porque 2 vezes 2 é 4. Então o cálculo é bem simples e direto. Tá? Aqui do lado a gente tem uma tabela com vários valores de calor específico, certo? Olha aqui a água, a 20 graus Celsius é 1, a 90 graus Celsius é 0,05, o álcool é 0,6 e assim sucessivamente. Mas para a água, a gente vai adotar calor específico sempre como 1, quando ela estiver no estado líquido, tá? Porque quando ela estiver no estado sólido é 0,5 e quando ela estiver no estado de vapor é 0,48, que a gente vai arredondar para 0,5 também,
tá? Então essa tabela é legal que vocês conheçam e depois passem no caderno, tá? Continuando, olha só, como que a gente vai calcular a quantidade de calor então? Por essa fórmula, ΔQ igual a M vezes C vezes ΔT. O que significa isso? Significa que o ΔQ é a quantidade de calor que um corpo vai receber ou um corpo vai ceder, certo? E sempre a unidade vai ser a caloria, certo? A massa, né, que é a letra M, também vai ser sempre em gramas. ΔT é a variação de temperatura que o corpo tem em graus Celsius, não pode ser em Fahrenheit, tem que ser em Celsius. E C é o calor específico do corpo, ou seja, a substância que a gente está estudando. E esse valor a gente acha na tabelinha da página anterior, certo? Eu vou fazer com vocês dois exemplos, para vocês verem como é fácil, e depois eu vou passar exercícios, tá? Olha lá, primeiro exemplo. Encontre a quantidade de calor necessária para que 6 litros de água sejam aquecidos de 10 graus Celsius para 70 graus Celsius. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Primeiro, eu vou anotar as informações. O que eu tenho? O volume. Opa, mas volume não tem. Mas não é água. A gente sabe que 1 kg de água é exatamente igual a 1 litro. Então, se eu tenho 6 litros, eu tenho 6 quilos. Só que eu não posso deixar em quilos, eu tenho que transformar em gramas. Então, eu tenho 6.000 gramas. O que mais que eu tenho? Continuando lendo, eu tenho lá de 10 para 70. Se esquentou de 10 para 70, quanto que esquentou? Lógico, 60 graus Celsius. Então, o ΔT é a variação entre a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, se tinha 10, subiu para 70, aumentou 60. Concorda comigo? O que mais que eu tenho? É água, não é? Lembra qual que é o calor específico da água? 1 caloria barra grama grau Celsius. Certo? E aí o que eu vou fazer? Tentar achar a quantidade de calor, que é isso que eu quero. Vou jogar na fórmula, certo? ΔQ igual a MC ΔT e vou substituir os valores. No lugar do M coloco 6.000, no lugar do C coloco 1 e no lugar do ΔT coloco o 60. Olha lá, ó. No lugar do M 6.000, do C 1 e do ΔT 60. Exatamente os valores que eu coloquei aqui. E vai dar 360.000 calorias, certo? Agora a outra. Quantas calorias são fornecidas à madeira para que 30 kg atinja a temperatura de 150 graus Celsius? Primeiro, o que eu tenho? A massa. Massa, 30 quilos, tem que transformar em gramas, 30.000 gramas. O que mais que eu tenho? A temperatura. Opa, mas a temperatura é uma só. Se é uma só, já está feito, não preciso calcular, é só colocar lá 150. O que mais que eu tenho? É madeira, né? Madeira tem que voltar lá na tabelinha e olhando na tabelinha, 0,6 calorias barra grama grau Celsius. O que eu quero achar? De novo, quantidade de caloria, não é isso? O que eu faço? Jogo na equação, ΔQ igual a MC ΔT, substituo o M por 30.000, o C por 0,6 e o ΔT por 150, olha só. E o que eu faço agora? Multiplico os três. 2.700.000 calorias. Acabou aí. Então eu espero que vocês tenham achado interessante e fácil, que agora eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Eu vou colocar aqui no vídeo alguns instantinhos, se vocês quiserem pausar, mas eu vou anexar depois na atividade, tá bom? Certo? Olha aí. Até mais.